Ativa já viu que U mais V é igual a V mais U, né? A associativa U mais V, entre parênteses, mais W, é igual a U mais, entre parênteses, V mais W. Ela também é associativa. O elemento neutro é o vetor nulo. U mais o vetor nulo vai dar U. Lembra que o vetor nulo ele não tem direção, nem sentido, nem comprimento. Então, se eu pegar o vetor U somar com o vetor nulo, vai dar U. O elemento oposto, nesse caso, é o vetor que tem a mesma direção de U, né? Tem o mesmo comprimento, porém em sentido oposto. Ó. Se eu pegar o somar com o oposto, vai dar o vetor nulo. Ou seja, né, eles se anulam. Tanto o vetor U com seu oposto, ele se anula. Certo? É o vetor nulo. E essa quinta aqui, nesse caso, deixa eu até apagar aqui, né? Então, pronto, esse cara aqui. Então, e a quinta aqui, nesse caso, é a multiplicação de um número real por um vetor. Ou seja, toda vez que eu pegar um número real e multiplicar por um vetor, eu posso aumentar esse vetor ou eu posso diminuir esse vetor. Ó, se o alfa for positivo, eu aumento o vetor. É como se fosse, esse alfa aqui é um número real, tá? É como se eu pegasse 2 vezes 5. Eu aumentei para 10. Se eu pegar agora, nesse caso aqui, menos 2 vezes 5, o C aumentou. Porém, o C aumentou para o lado oposto, não é isso? Então, isso aqui, ele pode aumentar. Esse alfa aqui, ele aumenta o vetor ou diminui. Se eu pegar 1 meio, multiplicar por 5, vai dar 2,5. Então, diminuiu 5 para 2,5. Então, esse alfa aqui, ó, é o cara que estica o, né, ou ele, nesse caso, diminui o U. Ou ele também, ele muda a direção de U. Então, esse alfa aqui, ó, ele tem várias funções, o alfa. Ele pode, nesse caso, vamos ver aqui um exemplo, rapidamente. Aqui. Vamos voltar aqui, ó. Quer ver? Vamos aqui dar um exemplo aqui, rapidamente. Vou dar aqui um exemplo aqui. Rapidamente aqui. Vamos ver aqui, olha aqui. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho esse vetorzinho aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos supor que tem esse vetorzinho aqui, ó. Pronto, tem aqui. Aqui é o meu vetor U, certo? Aí eu digo que o meu vetor U aqui, ó, o modo dele, ó, o modo de U aqui, ele vale 2. Então, o U mede 2. O alfa aqui, ó, ele vale 3. Certo? Se eu pegar alfa, multiplicar pelo vetor U, vai dar quanto? Vocês concordam que eu estou esticando o vetor U? É como se eu esticasse aí quantas vezes? 3 vezes ele. Ó. Como se eu pegasse aqui, ó. U, U e U, não é isso? Então aqui seria quem? 3 vezes aqui, ó. 3 vezes o U. Concorda comigo? Observe que a direção é a mesma. Por quê? Porque o alfa é positivo. É como se aqui fosse, ó. 1, 2, 3. Eu estiquei o U em 3 vezes. Certo? Então, daqui para cá, mede quanto agora, nesse caso? Vai medir 6, não é isso? Esse comprimento aqui, ó. Então,
O módulo de 3U agora, ou seja, 3 vezes o vetor U, vai ser, nesse caso, vai medir 6. Certo? Agora vamos supor que se o alfa fosse agora menos 2. Olha o que vai acontecer aqui, menos 2. Aqui, ó, o alfa é negativo, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o sentido oposto a esse camarada aqui, ó. Só que eu vou esticar ele 2 vezes ainda, então vai ficar assim, ó. Como se eu pegasse menos 2, multiplicasse pelo vetor U. Então, ia ficar assim, ó, olha para cá. Ficar assim, ó. Menos 1, menos 2. Pronto. Aqui seria menos 2U. Certo? Olha aqui, ó. Por quê? Porque como é que é o oposto, daqui para cá mede U, daqui para cá mede U. Aqui vai dar 2U, só que vai dar o 2U que é negativo, porque o menos aqui indicou o sentido oposto ao de U. Certo? Então é como se pegasse menos 2, multiplicasse pelo módulo daí que é 2. Isso aqui menos 4. Então daqui para cá ia dar menos 4, não é isso? Certo? Só que o módulo você vai ver depois que é sempre positivo, só para mostrar aqui para vocês. Aí se eu pegar aqui agora, vamos supor agora, agora o alfa aqui agora vai ser igual a 1 meio. Pronto, 1 meio. Isso quer dizer agora que o meu vetor U vai ficar a metade, ó. Se eu pegasse alfa, multiplicasse pelo vetor U. Ia ficar assim agora, ia ficar, ó. O alfa, né, meio multiplicado pelo vetor U. O vetor U vale quanto? 2. Se eu cancelar aqui, ó, 2 com 2 vai dar 1. O que isso quer dizer? Que aqui é cortar pela metade. Ia ser daqui para cá, ó. Ia ficar isso aqui, o meu vetor U. Pronto. Isso aqui, ó, é 1 meio de U. Ou seja, ele diminuiu o vetor U pela metade. Então, o alfa, que é o número real, ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode mudar o sentido, certo? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vamos lá, continuar aqui. Certo? E o que mais a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver. Aqui. Olha aqui agora. Isso aqui vai ser o nosso último assunto agora nessa parte aqui. Vetores no plano. Aí vai ficar bacana aqui. Ó. Vamos tentar. E essa aqui é a nossa última parte. Que vocês aprendam bem essa parte aqui. Que aqui começa a brincadeira. Ali só a teoria. Agora vai começar nosso cálculozinho. Aqui, ó, é o eixo Y. Aqui é o eixo X, ó. Pessoal, o que é o IJ? Vocês vão ver que o IJ são vetores ortonormais. Você lembra o que são ortonormais lá no começo? Eu falei? São vetores que medem são unitários e formam um ângulo de 90 graus, ó, entre si. Só que esses vetores unitários aqui são chamados de base canônica. Você vai ver que isso aqui são base canônica. Aqui, ó, isso aqui você já viu na física, é como se aqui fosse uma força. Um vetor A. Essa aqui é a componente dessa força, ou desse vetor no eixo X, e a componente no eixo Y, que é essa aqui, ó. Que é igual a isso aqui, que são paralelos, não é isso? Aí, se você observar, ó, se eu pegar esse vetor mais esse, vai dar o vetor A, ó. Pela regra do polígono. AX mais A vai dar o vetor, mais AY dá A, ó. AX mais AY vai dar A. Só que AX está no mesmo, ó, está na mesma direção que o vetor Y, ó. Então, bota aqui, direção Y. E o AY está na mesma direção do vetor J. Então, eu boto J. Isto aqui a gente diz que é um vetor no plano. Esse AX e a AY são as componentes do vetor.
em x e em y. Só que também aqui, ó, eu posso dizer aqui, ó, que o meu vetor A está no eixo x, ó, representa o eixo x, na direção y, e o AY está no eixo y, né? Ou seja, na direção do vetor j. Ou eu posso apresentar assim também, omitir j e dizer que o vetor A, aqui, ó, ele tem componente xy. Então, aqui eu tenho três modos de apresentar um vetor no plano, ó. Componentes com o vetor unitários, com os vetores unitários, com x e y com o vetor unitários, ou apenas x e y. Vamos tentar entender, vamos voltar para cá, para vocês tentar entender isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos começar a brincar aqui. Primeiro eu vou falar sobre o que é o I e o J. Pra vocês tentarem entender. Vamos lá. Quando eu tenho, nesse caso, quando eu tenho um plano cartesiano, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Plano cartesiano, certo? X e Y, um exemplo. Pega aqui o vermelho. Vamos lá. Observe que quando eu tiver aqui, ó, um vetor aqui, ó, que mede 1, vou chamar isso aqui 1, ó. Aqui mede 1 e aqui mede 1. São dois vetores, certo? Esse vetor que mede 1 eu vou chamar de I, vetor I. E com o chapeuzinho em cima. Eles vão ser diferentes. Por quê? Porque a partir deles aqui, ó, eu posso fazer qualquer outro vetor. Então aqui eu tenho I e aqui eu tenho quem? J. Eles são vetores especiais. Eu vou já falar sobre eles. Então, o meu vetor I, presta atenção aqui, o meu vetor I, ele mede 1 em x e 0 em y. Como ele mede 1 no eixo x, então ele é 1, 0. O meu vetor j, ele vale 0 em x e 1 em y. Ele vale 0, 1. Eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Eles são chamados de vetores ortonormais. Ortonormais. Pronto. Ortonormais. Ortonormais, certo? Também é chamado de base canônica. E são vetores da base canônica. Base, não esqueço, canônica. Isso aqui do R2, tá? Por que o R2? Porque eu só tenho o eixo XY, canônica. Aqui estou no R2. Por que o R2? O que é o R2, professor? O R2 é quando o eixo X pertence aos reais e o eixo Y também pertence aos reais. Eu tenho duas dimensões. Aqui eu estou no R2. X ó, o que é o R2? É R cartesiano R. Certo? R cartesiano R. Pronto. Vocês concordam que a partir do I eu posso esticar o I, eu posso diminuir o I, eu posso esticar o J, diminuir o J, entendeu? Eu posso esticar para o lado oposto o I, esticar para o lado oposto o J. Então, a partir do IJ eu posso formar vários vetores. É por isso chamado de base canônica. Essa base aqui, J, ela pode formar vários vetores. Só que aqui, ó, vamos lá. O que acontece agora? Bem aqui, ó, eu vou ter aqui um vetor aqui, bem aqui, ó. Pá, deixa eu apagar aqui. Vou até fazer isso aqui de fazer de azul. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho aqui um vetorzinho aqui, ó. Pronto.
Esse vetorzinho aqui eu vou chamar de vetor V. Ó, observe que o meu vetor V, ele tem uma componente em X bem aqui, ó. Daqui para cá eu vou chamar de Vx, a minha componente. Certo? E aqui eu tenho uma componente em Y, bem aqui, ó. Então, daqui para cá eu vou ter Vy, que é igual a isso aqui. Tá? Aqui eu tenho Vy, as componentes de vetor Y. Se você observar, ó, esse vetor Vx somado com o vetor Vy vai dar o vetor V. Então, meu vetor V aqui, ó, usando a regra do polígono, será aqui nesse caso, será Vx mais Vy. Não é isso? Mais Vy. Só que tem um porém. Vx, aqui, ó, o Vx está na direção do vetor I. Eu posso chamar I aqui, ó. O vetor I. O Vy está na direção do vetor J. Então, eu tenho um vetor J aqui, que é a base canônica. Se você pegar Vx, quanto é que vale daqui para cá? Não vale 1? Então, se eu pegar o Vx multiplicar por 1, não vai alterar nada. Continua sendo Vx, não altera. Lembra que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo? Não muda. Se eu pegar o Vy multiplicado daqui para cá, médio 1, não muda também. Certo? Então, eu posso simbolizar esse vetorzinho aqui, ó, com a base canônica. Mas também, se eu pegar o vetor V, eu posso dizer que o vetor V aqui, ó, ele vai ser, nesse caso aqui, ó, apenas Vx. Eu posso chamar rapidamente, deixa eu apagar aqui. Esse vetor V aqui, ou seja, eu posso simbolizar ele assim, ó. Ele está no eixo X, na direção Y também, ó, o Vx, mas o Vy está na direção Y, ou seja, está no eixo Y na direção J. E posso só simbolizar aqui o Vx, ele está no eixo X, ó, na direção Y. E o Vy está no eixo Y, na direção J. Ou posso simbolizar também esse vetor V aqui apenas assim, ó, omitir o I e o J. Aqui eu tenho a componente XY. Pronto, que é mais fácil para a gente, que você conhecer lá no ensino médio, né? Certo? Vamos já tentar entender isso aqui. Vou apagar aqui rapidamente. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu apagar aqui. Aprenda bem essa simbologia aqui, tá? Qualquer coisinha pode me perguntar. Olha aqui. Vamos supor o seguinte. Aqui, ó. Lá no ensino médio, você aprendeu o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho 4. E aqui eu tenho 5, um exemplo. 5. E aqui eu tenho um ponto no plano cartesiano. Foi isso que você aprendeu no ensino médio? Pronto. Aqui eu tenho um ponto A. Então, o meu ponto A aqui, lá no ensino médio que a gente viu, ela tem uma componente em X 5 e em Y 4. Não foi isso que você aprendeu? Bacana. Sempre começa com X. Só que aqui agora, quero representar esse ponto num vetor. Como é que eu faço então? Eu pego o ponto de origem, que é esse ponto aqui, ó, que é o encontro entre duas retas, vai até o ponto A. Eu faço uma reta aqui. Esse aqui é o meu vetor. Então, isso aqui eu vou chamar de vetor V. Ó. Pronto, esse aqui é o vetor V. Agora, o meu vetor V, observe que ela tem uma componente em X e uma componente em Y, certo? Concorda comigo? A componente em X aqui mede quanto agora? 5. Quanto é que mede a componente em Y? 4. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu vetor V agora, olha aqui agora o meu vetor V. Eu posso representar ele assim agora, o meu vetor V. Ó. Ele tem uma componente em X 5 e em Y 4. Pronto. Certo? Ou ainda mais.
O meu vetor V aqui, ó, eu posso representar ele assim, ó. Ele vai estar 5 na direção I, mais 4 na direção J. Certo? Então, eu posso representar assim ou assim também, está correto. Certo? Então, observe que aqui agora, em vez de colocar o ponto, eu tenho um vetor. E esse vetor aqui, ó, isso aqui é a componente no eixo. Por que é 5? Porque isso aqui ó, é um vetor. Eu pego 5, somo com 4. Vai dar esse vetor V aqui, lembra? 5 mais 4. Só que 5 está na direção I. Porque aqui, ó, eu tenho um vetor unitário aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor unitário I. Aqui eu tenho I, mede 1. E aqui eu tenho o J também que mede 1. Não esqueço disso. Então, 5 vezes 1 é 5. Que não vale 1? 4 vezes 1 é 4. Então, esse vetorzinho aqui está representado agora, né, na forma da base canônica. Por quê? Porque o I e o J, ele forma aqui a base canônica. Certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o vetor U aqui agora. Vetor U. Vamos supor que o meu U aqui, ele vale agora 2I menos 3J. Como é que fica agora, professor? Esse vetor U aqui. Quer dizer que o teu vetor U aqui, ó, ele tem 2 na direção X e menos 3 na direção Y. Concorda comigo? É isso aqui, o teu vetor U. Estou voltando para cá, ó. Se eu for pegar aqui o gráfico dele, vai ficar assim, o teu vetor. 2 em X, aqui, ó. Pronto, aqui o teu vetor aqui, ó. Esse aqui é o teu vetor. 2 em X. Quanto tem Y agora? Menos 3, tá bem aqui, ó. Menos 3, tá bem aqui, não é isso? Ó? Menos 3, ó. Pronto. Cadê o teu vetor? Observe que se eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui nesse caso. Esse comprimento aqui não é igual a esse aqui, ó. Aqui também. Esse aqui é o nosso, ó. Esse aqui é o 2, esse aqui é o teu menos 3. Quem é o teu vetor? Esse aqui, ó. Esse aqui é o teu vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, ó, é o teu vetor U. Não é isso, ó? Ele pega 2 e menos 3. Aqui tem o vetor aqui, ó. Certo? Então, observe que aqui, ó, nesse caso, né? Isso aqui chama-se base canônica. Deixa eu dar aqui um outro exemplo. Vou dar aqui um outro exemplo aqui para vocês aqui agora. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Se eu pegar aqui o vetor agora, aqui eu tenho o vetor A. O meu vetor A aqui, ele vale aqui em vetor A. É escroto, né? Pronto. Vamos pegar aqui, meu vetor A. Ele mede aqui um exemplo. Ele vale menos 4i menos 3j. E aí, como é que eu represento isso aqui no plano cartesiano agora? Então, é como se o meu vetor A aqui agora, olha aqui, ele tivesse menos 4 no eixo X e menos 3 no eixo Y, não é isso? Ó? Pronto, é isso aqui. Ó. Quando eu for representar no plano cartesiano aqui agora, eu vou ter bem aqui, ó, menos 4 em X, menos 4 em X, aqui o vetorzinho, ó, esse vetor bem aqui, ó, pronto, bem aqui, ó. Tá em cima aqui, tá? Só para aqui, ó. Aqui, ó. E aqui eu tenho menos 3 em Y, bem aqui, ó, menos 3 em Y.
menos 3 em y. Então, meu vetor está aqui, ó. Certo? Esse vetorzinho aqui, ó. Como esse comprimento é igual a esse aqui, jogo para cá, ó. Esse aqui não é o vetor soma, então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor que eu quero. Esse vetorzinho tá aqui, ó. Esse aqui é o vetor A, ó. Certo? Vetor A. Só para mostrar para vocês, pessoal, que é bem fácil a gente apresentar um vetor na base canônica. Certo? Aí eu perguntei, professor, mas se estivesse no R3, 3 dimensões, como é que seria? Certo? Aí seria assim, se fosse 3 dimensões, ó. Tivesse no R3, por exemplo, tivesse aqui no R3, assim, ó. Tivesse assim, rapidamente. Tivesse assim, ó. Pronto. Esse aqui é o eixo X. Este aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo Z. Preste atenção lá. É como se fosse a casa de vocês. Isso aqui, ó, é o chão da casa. Ó. É o chão da casa de vocês. Isso aqui é o chão da casa de vocês. Isso aqui é a parede. Certo? É como se fosse, nesse caso, a altura, é a parede. Isso aqui, ó. Aqui é o chão. Isso aqui é a parede. Isso aqui é o eixo das abscissas, eixo das ordenadas e o eixo das cotas. A cota é o eixo Z. Aí eu pergunto, professor, e aí? E a base canônica? Fica aqui, ó. Aqui, ó. Daqui para cá mede 1, que é o... Eu tenho o I. Aqui eu tenho o J. Aqui, ó, agora eu vou ter o K agora. Ou seja, vai ficar assim, ó. Só para... Vai ficar assim, ó. Rapidamente. Pra vocês terem uma ideia aqui. O IJK. Vai ficar assim, ó. Z, Y, X. Olha aqui. Então aqui, ó. Deixa eu colocar essa cor aqui. Verde. Aqui, ó. Daqui para cá mede I. Não é isso? Que mede 1. Aqui o meu I, ó. Daqui para cá mede J. Que é o eixo do Y. Que é J. Mede 1. E daqui para cá mede K. O K está no eixo do Z, o eixo das cotas. K. Observe que cada um aqui, ó, e formam 90 graus entre si aqui, eles, ó. Pode ver. Isso quer dizer o quê? Pessoal, quanto é que vale o I agora? O meu I agora, ele vale, nesse caso aqui, ó, o I vale 1 em X, aqui para cá mede 1, eixo X, ó, X, Y e Z. Ele mede 0 em Y e 0 em Z. Então, mede 1, 0, 0. O J vale quanto agora? O J vale, nesse cara aqui agora, J vale 0 em X, 1 em Y, é isso? E 0 em Z, vale 0, 1, 0. Certo? E quanto é que vale o K? Então, o K vale, nesse caso aqui agora, 0 em X, 0 em Y e 1 em Z. Aí vale 1. Certo? Então, isso aqui está no R3, ó. R3. Não esqueça que o R3 é R, cartesiano R, cartesiano R. Aqui, cartesiano R. Só para aqui uma. Pronto. É isso aqui.
Certo? Alguma pergunta até aí? Aí o seguinte, professor, como é que representa isso aqui agora? Aí, meu amigo, é o seguinte. Vamos ver aqui um exemplo, como é que representa isso aqui no R3. É mais ou menos assim. Por exemplo, eu tenho aqui o vetor V agora. Olha aqui, o vetor V. Ele vale 2i, ó, 2i mais 3j mais 5k, um exemplo, 5k. A pergunta, professor, como é que eu aprendo isso aqui no R3? O que isso quer dizer? Que o teu vetor V aqui agora, ele tem 2 no eixo X, 3 no eixo Y e 5 no eixo Z, certo? Então, como é que fica isso aqui agora, professor? Vamos tentar entender isso aqui agora no R3 aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa a fazer aqui, ó, observe bem, eu vou pegar aqui, ó, o vetor do plano XY, 2 e o 3, ó. Sempre o vetor do plano XY aqui, ó, XY, depois do Z. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 em X, quanto em Y? 3, não é isso? Aqui eu tenho X, Y e Z. Vamos lá. Aqui vai ficar isso aqui, ó. Certo? Observe, primeiro achar o vetor desse plano XY aqui, esse 2 aqui vem para cá, ó. Esse comprimento aqui vem para cá, projeção, ó. E esse vem para cá, projeção, ó. Então, esse aqui é o vetor. Deixa eu parar aqui. Esse aqui é o vetor do plano XY, isso aqui, ó. Pronto. Aqui, esse aqui é o vetorzinho, ó. Certo? Esse aqui é o vetor do plano XY. Só que eu quero aqui, ó, do plano XY, agora, vou fazer o seguinte, agora vai ter do plano XYZ agora. Agora eu vou ter X, Y, Z, ó. Aí eu vou pegar isso aqui e vou até a altura 5. Aqui é 5 em Z, ó. Aí eu subo até essa altura aqui, vai subindo aqui, ó. Ó. Subiu. É como se aqui eu subisse aqui até a altura aqui, ó. Pronto, subi até aqui a altura 5. E esse aqui é o vetor que eu quero. Então, deixa eu fazer isso aqui de vermelho, ó. Então, esse aqui seria o vetor V, ó. Pronto. Então, esse vetorzinho aqui, ó, meu vetor V, ó. É o vetor do plano XYZ, ó. Esse vetorzinho aqui, ó. Certo? Então, esse vetorzinho aqui representa essa soma aqui, ó. 2i mais 3j mais 5k. Então, eu tenho que saber representar tanto no R2 quanto no R3. É mais interessante para mim. Certo? Não, o versor, Marco, eu vou te falar o que é um versor. O versor, nesse caso, é um vetor que tem, nesse caso, a mesma direção de V, o mesmo sentido de V, porém mede 1. Então, o que é o versor de um vetor? O versor de um vetor, eu já falar, ainda bem que tu tocar nesse assunto de versor, tá até esquecido. Então, o versor de um vetor, nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O que é um... Eu posso parar aqui? Deixa eu parar aqui a frente. Vou dar só mais um exemplo aqui, aí eu vou falar sobre versor. Então, o versor de um vetor é aquele que tem a mesma direção no vetor, o mesmo sentido, só que em mede 1. Já falo de versor, mas vou dar mais um exemplo aqui rapidamente, tá? Agora, por exemplo, aqui. Se eu pegar esse vetor aqui, U agora, vou pegar aqui um vetor U.
Vamos supor assim, vou pegar aqui o vetor U aqui agora. O teu vetor agora ele vai ficar assim, ele vale, deixa eu ver aqui, sei lá, 3i menos 5j mais 4k. Um exemplo, sei lá. Vou pegar aqui um qualquer aqui. Aí, então, isso quer dizer que o meu vetor U aqui agora, ele tem aqui, ó, 3 na direção I, menos 5 na direção J e 4 na direção K. Ou seja, 3x menos 5 em Y e 4 em Z, certo? Como é que eu represento esse vetor aqui no R3? Vamos lá, aqui no R3. Ó. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar o vetor xy aqui. Ó. X, não esqueça. Primeiro xy. Aí eu vou pegar o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui, tá um pouco feio, né? Fazer melhorzinho isso aqui. Pronto. Vamos pegar aqui. 3 em x, ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3 em x. Quanto em y? Menos 5. Eu sou mais... Aqui não é y positivo? O negativo tá aqui, ó. Vou até fazer aqui de marrom. O negativo tá aqui, ó. O escuto, mas vai ficar assim mesmo. Pronto. Aqui eu tenho menos y. Eu tô furando a parede, tá? Aqui vai ficar aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pronto. Aí eu vou achar o vetor do plano. Esse comprimento aqui eu jogo para cá, ó. E este para cá, ó. Pronto. Bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o vetor do plano XY. Pronto. Esse aqui é o nosso vetorzinho aqui, ó. Pronto. Certo? Quanto é que vale Z? 4. Então, vou pegar aqui 4 bem aqui Z. Vou pegar 1, 2, 3, 4. Pronto. Aqui é o Z, ó. Aqui é o X. E eu vou pegar esse vetorzinho aqui, eu vou levar até a altura 4. Ó. Então, como se eu pegasse bem aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Esse aqui é o vetorzinho. Concorda comigo? Até a altura 4. Eu faço a projeção aqui, ó. E esse vetorzinho aqui, agora, é o vetor soma, esse aqui, ó. Pronto. Esse vetor aqui de amarelo é o vetor U, certo? Então, assim que representa um vetor no R3. Né? Vocês vão ver que aqui, ó, quando eu tenho x, y, z, pessoal, é como se eu tivesse aqui uma caixa. Imagine como fosse uma caixa aqui, ó. Imagina aqui uma caixa aqui, rapidamente. Aqui. Imagina isso aqui, ó. Pronto, bem aqui. Imagina isso aqui, sempre, tá? Aqui acontece. Aqui eu tenho x, z, e aqui eu tenho y. Eu vou essa caixa aqui, ó. Certo? Observe que aqui, ó, eu estou no plano XY aqui, ó. Plano XY. Aqui eu estou no plano YZ, lá atrás, ó. Certo? Aí aqui eu vou estar no plano XZ, ó. Esse plano aqui na... E assim vai. Depois mais tarde eu vou falar isso para vocês. Aí imagine como fosse, nesse caso, uma caixa. Ou estivesse dentro de uma sala. Vai ter, nesse caso, a parede, que é o Z, e vai ter o chão, que é o XY. Certo? E para encerrar a aula de hoje, para não ficar muito... Eu vou falar sobre versor. Mas não esqueça... Para quem não aprendeu isso aqui, não esqueça... Não tem um... não fique espantado, não, que isso aqui eu vou falar... Em todas as aulas a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Vocês vão aprender bem. Vou falar sobre versor de um vetor, rapidamente, que o Marco falou, eu vou falar sobre... Eu tinha esquecido.
rapidamente. É para me falar na próxima aula, mas eu vou só dar uma beliscadazinha, tá? Versor. O que é versor? Versor de um vetor. Eu já vou antecipar a próxima aula um pouquinho. Versor de um vetor. Pronto. Imagine aqui o seguinte. Aqui eu tenho um vetorzinho bem aqui. Ó. Pronto. Tá. Esse vetorzinho aqui, ele mede... Olha aqui. Isso aqui é o vetor V. Vamos supor que o meu vetor V aqui, ó, ele tem módulo... Módulo 5. Então, o modo de V, que é o comprimento dele, não esqueça, o modo de V, ele vale 5. 5 unidades, chamado de 5U. Certo? Aí bem aqui, ó, acho que de vermelho, eu tenho esse vetorzinho aqui, ó. Pronto, esse vetorzinho aqui, ó. Eu vou chamar de vetor A. Eu posso afirmar que esse aqui é um versor do vetor V. Por que é o versor? Porque ele tem a mesma direção de V, ele tem o mesmo sentido de V, só que ele mede 1. Vamos supor que o modo de A vale 1. Ó. O modo de A, ele vale 1. Então, esse A aqui é unitário. Ele é unitário, o A. Então, se o A é um vetor unitário, tem a mesma direção de V, o mesmo sentido, logo, o A, eu posso dizer que ele é um versor do vetor V. Certo? Então, para ser versor de um vetor, ele tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido, e tem que medir 1. Aí vamos supor aqui, ó, que bem aqui eu tenho um vetor B, bem aqui, ó. Pronto, aqui eu tenho um vetor B. E o B também é unitário. Pronto, o B aqui é unitário. Então, B aqui vale 1. Ele vale 1. Então, a pergunta que eu faço. Esse vetor B aqui é um versor de V? Não. Por que não, professor? Porque é o seguinte, ó. B possui a mesma direção de V, né? Ele mede 1, só que ele não tem o mesmo sentido de V, ó. O sentido dele é o contrário de V. Então, ele não é um versor de V. Então, para ser versor, ele tem que ter o mesmo comprimento, ou seja, ele tem que ter a mesma direção, desculpa, o mesmo sentido, ele tem que medir 1. Certo? Aí, professor, mas então, como é que eu represento o versor A? Então, o meu versor A, ele vai ser o meu vetor V dividido pelo módulo dele. Pronto, o módulo de V. Então, isso aqui, ó, como é que eu represento o versor A? Ele vai ser o vetor V dividido pelo módulo dele. Certo? Aí o módulo dele vale quanto, professor? Vale 5. E o vetor V? Aí tem que saber quanto é que vale o vetor V, quais são as suas componentes. Mas seria 3 e 4, né? Com certeza. É como se fosse assim, ó. É como se aqui, ó. Deixa eu ficar aqui de preto. É mais ou menos assim, ó. Como se eu tivesse bem aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui 3 em X, 4 em Y. Pronto. Esse aqui é o meu vetor V. Tá. Certo? Olha aqui, só para ter uma ideia aqui, vetor V. Então, o meu vetor V aqui agora eu já sei quanto é que o vetor V é o meu vetor V. Ele vale 3 em X e 4 em Y, certo?
A pergunta é, quanto é que mede o vetor? Aqui diz que mede 5. Aí como é que eu acho agora o módulo vetor? Vamos só ver como é que calcula o módulo vetor agora. Vocês concordam que aqui, ó... Deixa eu apagar aqui rapidamente. Vou ensinar para vocês como é que calcula agora o módulo vetor. Depois a gente vai... Então, por exemplo, aqui, só para ter uma ideia de como é que calcula o módulo vetor. Aqui eu tenho um vetor V, certo? Vetor V. Aqui eu tenho uma componente em X, eu tenho X e aqui eu tenho Y, certo? Eu tenho um Y. Que eu jogo para cá, um Y. Isso aqui é um triângulo retângulo, concorda comigo? Eu quero achar o modo de V. O modo de V se comprime daqui para cá. O modo de V, o modo de V. Modo de V. Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, cateto, cateto e hipotenusa. Aplico Pitágoras. Certo? Então fica assim, ó. O quadrado da hipotenusa. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui. Como isso aqui é 2, vem uma raiz. Então, quem é o modo de V? Fica assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais o y ao quadrado. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que quando eu for calcular toda vez o modo de um vetor, vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado e suas componentes. Eu chamo de componente, eu chamo agora de coordenadas. Então, quem é aqui o modo de V aqui nesse cara aqui? O modo de V aqui, ó, esse vetor V. Vocês concordam que vai ficar assim, ó? Vai ficar raiz quadrada de quem? 3 ao quadrado, ó, que é o valor de x, mais 4 ao quadrado. Certo? 4 ao quadrado. Que vai dar raiz quadrada de 9 mais 16, não é isso? 9 mais 16, que dá raiz de 25 é igual a 5, não é isso? Por isso que eu falei é igual a 5. Então, mede 5. Certo? Esse vetorzinho mede 5. Então, como é que eu vou achar agora o versor? O meu versor, esse versor aqui, ó. Ele não é um vetor? Ele é um vetor. Então, vai ficar assim, ó. Rapidamente aqui, ó. Então, o meu vetor aqui, ó, vai ficar assim, ó. Vai ser o vetor V, que é 3 e 4, não é isso? Ó? Dividido por quem? Pelo modo de V. O modo de V é 5. Isso quer dizer o quê? Que o meu versor agora, ele tem que componente? Ele tem 3 quintos e ele tem 4 quintos, não é isso? Ó? 4 quintos. Pronto, 3 dividido por 5, 4 por 5. Pronto. Se eu for mais além, o meu versor A, ele vai ser igual... Se eu for dividir 3 por 5, é 0,6. Se eu for dividir 4 por 5, é 0,8. Então, é 0,8. Tem que estar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Daqui para cá no médio 1, então aqui, ó, o A é 0,6. Então, está mais ou menos aqui, ó. Ó. E aqui na 0,8, o eixo do Y está mais ou menos aqui, ó, 0,8. E aqui está aqui meu versor. Ó, sabe que o meu versor ele tem a mesma direção de V, o mesmo sentido, só que ele mede 1, ó. Daqui para cá mede 1. Ó. Certo? É mais ou menos isso. Então, por hoje, pessoal, a aula de hoje, eu vou falar novamente esse assunto na próxima aula. Eu só dei mais uma... Sim, precisa, Marco. Pitágoras novamente. O que vale para o R2, Marco, vale para o R3. Se eu for achar, nesse caso, o modo de um vetor, tanto no R2 como no R3, também vou aplicar Pitágoras. Certo? Vocês lembram como é que calcula a diagonal de uma... Como calculava a diagonal de um cubo? Lá no ensino médio, é a mesma coisa. Né?
É como se fosse calcular a diagonal de um cubo. Quando se calculava a diagonal de um cubo lá no ensino médio, usando a geometria espacial, você pegava x, y, né, não é verdade? Ou pegava, nesse caso, o ABC, que são os lados do cubo. É a mesma coisa. Certo? Vou fazer chamada aqui, tá, pessoal? Vou fazer chamada aqui pra gente... Aí na próxima aula, a gente... É porque a gente está se conhecendo, aí vocês vão... Eu vou usar o AVA na próxima aula, né? Que agora é o ao vivo, né? Chamado não é mais nem AVA, é ao vivo. Deixa eu aqui, vamos ver aqui a nossa chamada aqui. Professor, o senhor já disponibilizou os slides ou ainda vai colocar no portal? Vou colocar agora. Terminando a aula, eu já coloco para vocês. Tá bom? Tá bom. Vamos lá aqui. Cadê a Alexandro, Aline, Rolinha, Ana Paula, Presente. Anderson, Rosa, Cesário, Deliane, Clay, Fabrício, Presente. Flávio, Gabriel, Presente, Fabrício está presente. Luciane, Guilherme, Hanna, Ivan, João Vitor, José Bisneto, Presente. João Pablo, Karen, Presente. Karine Peixoto Braga, Catarina, Presente. Kenneth, Lota, Lohan, Presente, Kenneth. Lorena, Lucas, Presente. Gabriel, Daniel, Felipe. Não se preocupe que eu vou bater um print aqui, tá? Eu vou printar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar aqui rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui mais. Não. Tá. Tô voltando aqui, tá? Que mais? O Igson, Vitor, Tássia, Sidney, Ricardo, Pedro, Micael, Matheus, Fel, Matheus Douglas, Marken, Luiz Felipe Coelho, Gabriel. O que eu ia falar para vocês, hein? Eu já estou preparando aqui exercício para vocês, tá? Preparando exercício para vocês. Estou preparando aqui exercício para vocês aqui. Tá bom, então? Alguma pergunta aí? Hein, pessoal? Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Não, senhor, professor. Então, Não, tudo certo. fique com Deus aí. Até a próxima, tá? Vou colocar no portal.